Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí em mais uma de nossas lives aqui, nos nossos 12 dias de enfrentamento e conscientização contra os abusos sexuais e violências domésticas cometidas com o aval do silêncio da religião. E vários amigos, vários cooperadores estarão conosco por esses dias. E hoje a gente vai ter a ilustre presença do Dr. Diego, um promotor de justiça aqui do estado do Goiás, do nosso ladinho aqui de Brasília, em Valparaíso especificamente. Deixa eu só ver se ele entrou aqui já para eu chamá-lo. Ainda não entrou não. Dê só um minutinho pra gente. Só esperando ele entrar aqui. Não sei se vocês perceberam, só para a gente começar, olha, a gente começou essa campanha ontem, né? E junto com essa semana de conscientização e enfrentamento, nós estamos num propósito de oração e jejum. Não sei se você viu o que eu postei. De ontem para hoje, 3 casos explodiram no Brasil. Uma aqui em Brasília, um líder católico, 12 vítimas foram denunciar. No estado do Tocantins, os pais denunciaram sua filha adolescente que fugiu com um pastor provavelmente, né, com um pastor de 51 anos que, né, a aliciou e a jovem se apaixonou pelo pastor. E um caso em São Paulo das Testemunhas de Jeová, mais de 10 vítimas também. Então, aquilo que o pastor Paulo falou ontem, para a gente estar atento com os 2 caminhos. O caminho do poder, que é o caminho da lei. Se é um crime, vai haver uma denúncia e um enfrentamento. E o que é espiritual, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu e você podemos dobrar os nossos joelhos, clamar a justiça de Deus, sim. Mateus capítulo 18, Jesus Cristo disse que o que a gente ligasse na terra seria ligado no céu. E o que a gente desligasse na terra seria desligado no céu. Então eu te convido mesmo, eu te convoco a essa oração e a esse jejum e a esses decretos, assim, ó, clamando a Deus e decretando com autoridade que essa mentira da religião caia por terra, que Deus estenda a sua mão de poder sobre esses homens ímpios que se maqueiam de líderes espirituais, destruindo vidas. Então a nossa oração é poderosa. E Deus nos ouve, nós somos seus filhos e existem vítimas clamando por justiça. Deus vai fazer. E a nossa unidade em todos os sentidos, espiritual, financeira, para fazer esse projeto explodir a nível nacional com os escritórios, como eu estou falando com vocês aí esses dias, é possível a gente fazer história. Guarda isso que eu estou falando. O que vai acontecer nesses 2 dias vai marcar a história da igreja brasileira. Vai ser um marco de mudança de comportamento, vai ser um marco de reforma de caráter em nós, em nossa liderança, em nosso país. Você vai ver. Deixa eu ver se o doutor já está aqui online. Tá bom, ele tá entrando aqui, já me respondeu no WhatsApp.
Chegou o homem. Opa, doutor! Como é que tá? Pode me chamar de Diego, não precisa me chamar de doutor, não. Diego! Que Isso. honra, cara! Obrigado, viu? Pô, eu que Obrigado agradeço. mesmo. Desculpa o atraso aí, cara. Eu tava numa reunião aqui, correria total, você não tem ideia. Legal. Eu estava aqui dando uma introdução para o pessoal que eu vou ter algumas dúvidas, né? E você Uhum. respondendo essas dúvidas a mim consegue fundamentar a nossa visão de fé, né? Porque há uma Certo. confusão muito grande, né? Por isso que o tema foi crime versus imoralidade sexual. Um dos motivos pelo qual a religião se silencia justamente ao vender a narrativa que é só imoral. Se é só imoral, é só pecado. Então, isso é um poder Certo. muito grande, né? Não sei se você é evangélico, católico, espírita, sei lá, muçulmano, mas assim, a percepção, cara, é que em qualquer religião, a narrativa ela vai ser vendida dessa maneira. Foi imoral, olha, se você fizer isso, você vai denegrir a nossa religião. Se você fizer isso, você vai denegrir a nossa igreja. Se você fizer isso, você vai acabar com a vida desse pastor, desse sacerdote. E eu, como pastor, me indigno muito, cara. Por quê? Porque eu graças a Deus, Deus espalhou o nosso trabalho mundo afora. Então, ano passado, eu preguei, palestrei em mais de, sei lá, 25 países. Ah, e, cara, eu lembro que quando foi o caso do João de Deus, meus amigos, cara, de vocação, todos se posicionaram, postaram, olha que calamidade, olha não sei o que, justiça tem que ser feita. Mas quando a gente descobre um João de Deus evangélico, aí, aí vem os panos quentes, né? Então, assim, coincidentemente, a gente começou essa campanha ontem de 12 dias de enfrentamento, produção de conteúdo, arrecadação de fundos para a gente espalhar os escritórios de cuidado terapêutico e de auxílio jurídico a nível nacional. Vamos abrir mais de 20 núcleos a nível nacional. E, coincidentemente ou não, de ontem para hoje, 3 casos explodiram aqui. Eu não sei se chegou ao seu conhecimento. Testemunhas de Jeová em São Paulo, mais de 10 vítimas foram denunciadas de ontem para hoje. Um líder católico aqui em Brasília, 11 vítimas foram denunciar. E um casal denunciou. Peraí, só um O segundo. quê? É urgente aí? Disse que era para ajustar uma quarta atribuição para nossas propriedades. Só um segundo, Tá Anderson. Só bom, um segundo, amigo. tá bom. Alô? Acho que foi a ligação. Vê se consegue de novo. Vai, Anderson. Por favor. E no Tocantins, um casal denunciou um pastor de 51 anos que supostamente fugiu com a filha, né? E eu lendo aqui, cara, a matéria do pessoal da Testemunha de Jeová, a narrativa é justamente essa, né? Tipo, sacerdotes, os caras já anciãos da religião, homens aparentemente de respeito, pai de famílias e tal, não sei o quê, e vítimas silenciadas com essa narrativa de que se elas denunciarem vão acabar com a igreja, vão afetar o nome vão macular o nome da religião, da seita, da igreja, e por aí vai. Então, minha primeira pergunta, eu tenho 2 perguntas-chave para te fazer, mas a primeira é, dentro desses casos, principalmente quando envolve estupro de vulnerável, existe dolo criminal, assim, existe a materialidade criminal contra a instituição? Por exemplo, pessoas foram narrar a liderança daquela religião e daquela seita uma situação, e aquela liderança não fez nada. Então, essa instituição é responsável judicialmente também pela omissão, ou não? É um caso apenas entre o agressor e a vítima? Pois é, vamos lá. Anderson, primeiro, quero agradecer o seu convite. Vou tentar ajudar o máximo que for possível aqui.
Quero só fazer umas palavras iniciais. Você me perguntou a minha religião, eu sou católico, mas tenho todo o respeito do mundo a todas as religiões, inclusive minha esposa é espírita, só para você ter uma noção. A minha atribuição aqui também eu pego muitos casos de estupro, e muitos casos de estupro de vulnerável, porque eu lido com casos de Lei Maria da Penha. Então, os casos de Lei Maria da Penha, muitas das vezes, é o padrasto estuprando a enteada, e essas violências dentro do núcleo familiar. Então, eu vejo demais aqui, infelizmente, porque é duro. Esse tipo de processo judicial, lidar com ele é muito difícil. Causa muitas sequelas psicológicas, principalmente quem atua diretamente com esses casos. E agora, eu queria falar um pouco, antes de responder a sua pergunta, que eu vou responder, fica tranquilo, da questão da diferença entre direito e moral. Ok. Então, ambas são regras estabelecidas na sociedade, mas a grande diferença é que o direito é uma regra coercitiva e a moral, em tese, ela é um comportamento social que se espera de determinadas pessoas ou da sociedade como um todo. Mas ambas são comportamentos, que se exige, porque é coercitiva, que é o direito, e a moral é aquela que o íntimo da pessoa considera como certo ou não, ou que a sociedade considera como certo ou não. Aí que entra muito mais a questão da religião. Não é coercitivo, mas é aquilo que a pessoa entende como certo e errado. Agora, a grande diferença, cara, aqui na norma moral está no íntimo da pessoa. No fundo, ela sabe, se o pastor lá faz alguma coisa errada, ele sabe, cara, o que é certo e o que é errado. Exceto se a pessoa for inimputável, ele vai ter o discernimento ali para dizer o que é certo e o que é errado. E já a norma jurídica, como é coercitiva e está prevista, tem sempre, principalmente a norma penal, ela tem sempre que estar prevista. Não existe a gente fazer uma interpretação extensiva ou uma interpretação para a gente ampliar o espectro da incidência da norma penal incriminadora, crime de estupro, por exemplo. Dá para fazer uma interpretação para a gente estender, por exemplo, dizer que se acontecer no âmbito de uma religião vai ser uma causa de aumento ou uma qualificadora. Não tem isso, então não dá para a gente fazer esse tipo de interpretação. Bom, fazendo essa rápida introdução, respondendo a sua pergunta. E o que acontece? Em regra, esse tipo de crime, ele ocorre no âmbito entre quatro paredes, que a gente chama. Então, o depoimento da vítima é muito importante. E se não houve nenhum contato na conduta do agressor ali com o seu líder religioso ou com a pessoa, outras pessoas estranhas, não só o líder religioso, qualquer outra pessoa estranha, estava ali só entre o agressor, que eu não sei se é pastor ou não, e a vítima, e ficou entre eles, e o outro ficou sabendo, os terceiros ficaram sabendo, esse terceiro não tem responsabilidade. A única responsabilidade de terceiro que na legislação, o Código Penal diz que vai ter é quando ele tem um dever legal de impedir aquele resultado. Que aí eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Que é um policial, por exemplo, se ele fica sabendo que ele tem um dever legal, um promotor de justiça, qualquer um que tem um dever legal, um bombeiro, um militar que tem um dever legal de salvar uma vida, se ele se omite, ele vai responder por aquela omissão, como se tivesse praticado a conduta. Então, é uma comissão por comissão. Ele tem o dever legal de agir, ele não age, que é a comissão, e ele se omite, é uma omissão. Então, somente nesses casos tem o dever legal é que ele vai responder por essa ação. Se não, independente... Aí, nesse caso, é um líder religioso, ele ficou sabendo e se omitiu, ele não vai responder por aquela ação. Então, não tem como nem... Deixa eu tentar dar uma ajuda. outra configuração. O agente da ação, que pode ser configurado como crime, é o pastor de uma instituição. Essa instituição não tem dever legal sobre a ação dele contra alguém. Nesse contexto de crimes sexuais contra a dignidade. Não. A regra no direito penal é que não existe a pena ou a conduta a passar da pessoa, do acusado, do investigado. A conduta é dele.
Então, Ok. tirando esses casos que a pessoa tem o dever legal de enfrentar o perigo, de agir naquela situação, que ele vai responder como se tivesse praticado junto, tirando esses casos, que é o artigo 13 do Código Penal, tirando esses casos, não responde nem ele, nem a instituição. Legal, Não tem como. legal. Penalmente, agora, muito diferente de civilmente. Ah, tá. Aí, E aí? na esfera civil, ele pode responder. A instituição pode ser, sim, responsabilizada. Ok. Porque, assim, eu estava lendo muito, né, mapeando os casos históricos aqui no Brasil, e eu vi muito, principalmente, de grandes instituições. Por exemplo, teve uma situação que foi um dos maiores casos a nível nacional, que envolveu a IURD, né, a Igreja Universal, que um adolescente, em 2002, eu acho, foi violentado, amarrado, morto dentro da estrutura da igreja por 2, 3 supostos pastores da instituição, e foi enterrado num terreno baldio e tal. Aí eu fui dar uma estudada no caso, o caso anda até hoje, acho que um pastor foi condenado, já está livre, né? Já cumpriu a pena. Outros 2 vão para júri popular, iria agora em março, mas por causa da quarentena não foram, mas quando passar a quarentena eles vão a júri popular. E na esfera civil, a Universal ela foi processada e teve que pagar uma indenização de 2 milhões a essa família, né? Que não repara o dano da Exatamente. vida, né, da pessoa, mas é uma maneira também de não deixar isso impune. Então, assim, essa responsabilidade na esfera civil cabe uma representação contra a instituição também, se ela foi informada, por exemplo, aconteceu com um menor de idade, os pais foram se reportar primeiro a essa liderança institucional. Nessa liderança institucional sobre o agente do suposto crime e a instituição, ao saber e se omitir, cabe civilmente uma representação. Sim. Aí, e tudo, essa suposta indenização, ou uma condenação ou não, na esfera civil, vai depender muito do grau de culpa que a instituição teve. Então, esse exemplo que você deu aí, foi dentro da instituição. Então, e se por acaso os líderes souberam e nada fizeram, se omitiram, aí vai aumentando a gradação de um suposto dano moral, dano reparação e tal. Aí, mas realmente cabe na esfera civil. Na esfera criminal, com certeza não. Não existe essa extensão da culpabilidade para um terceiro. Não há essa possibilidade. Deixa eu ir agora para a pergunta que não quer calar, que eu não quero tomar muito seu tempo. A maioria dos casos que chegam para nós é que a gente desenvolveu o projeto e o projeto se tornou o mediador entre vítimas e denúncia, né? Então, o poder do silenciamento, não sei se você já teve algum caso direto envolvendo religião, mas o nível, cara, de silenciamento, de esmagamento psicológico sobre a vítima, quando entra a fé e a narrativa do pecado e tal, é muito esmagador. Assim, ó, eu recebo situações de gente, cara, se mutilando, gente se matando e tal, não sei o quê, deprimido por causa de tudo isso. A maioria dos casos, igual a gente teve um caso em Goiânia, um pastor reincidente nesse tipo de conduta há muito tempo, nunca foi pego, porque eu acho que ele se tornou até profissional nesse negócio, eu posso usar essa palavra, e, cara, acaba que, no final das contas, o cara tá tão especializado na abordagem que ele sabe que ele não vai ser enquadrado, na maioria dos casos, no assédio. Aí cai por terra como chaveco para o magistrado. Não tem o que fazer, não há um enquadramento legal, jurídico, para eu definir esse crime, esse possível crime. Então, aí o pastor sai impune e sai rindo, né? Então, a gente pesquisou, há muitas interpretações em alguns magistrados no país, que vai o artigo 216b, eu acho, ou é o A, que é sobre o assédio, que vai ser definido dentro da relação hierárquica laboral, empregador-empregado. Então, a maioria dos magistrados diz, o texto é esse, então eu não vou expandir a interpretação, como você bem colocou no início. Então, não vou forçar o texto para aplicar ele. Outros magistrados já conseguem, na interpretação deles, enquadrar
o sacerdote religioso, mesmo que não seja laboral, a relação ela é hierárquica. Ele tem vantagem espiritual, moral, sociológica, psicológica sobre a vítima. Como que você interpreta isso? E dado a isso, por exemplo, o projeto também já está dialogando com deputados federais para possíveis projetos de lei que possa trazer uma discussão, uma clareza ou uma possível ampliação dessa interpretação, já que para nós aqui, né, as vítimas que sangram sonhariam com essa possibilidade. Eu vi um jurista escrevendo, dizendo, eu lamento profundamente pelo o artigo 216b do Código Penal, porque ele é extremamente limitado. Então, ele não vai enquadrar muitos caras, que seja de religião ou não, que vão, cara, perpetuar suas ações, sabendo que não podem quase, se o advogado for bom, ser enquadrado no crime de assédio sexual. Então, vamos lá. O assédio sexual é exatamente isso que você falou. Tem que haver, diz aqui, sexo superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, tem que haver essa relação empregatícia. Então, é que a gente diz do mero temor reverencial, quando é essa questão religiosa, você não pode fazer uma interpretação extensiva, cara. Se, por acaso, algum magistrado ou um promotor se sensibilizarem com a situação, que de fato é possível isso que ocorra, né? A sensibilização da vítima, a destruição que isso provoca na vida da vítima e tal, e isso chegar nas instâncias superiores, cara, muito provavelmente vai cair. Porque se não ficar de fato comprovada essa relação de hierarquia na relação de emprego, provavelmente vai cair. Mas aí outras possibilidades existem, que é, por exemplo, o caso de posse sexual mediante fraude. Então, se provar que o pastor ou que aquele líder religioso, ele de alguma maneira enganou a vítima, aí a gente vai para um outro tipo penal. Agora, esse do assédio, inclusive esse do assédio, cara, a pena é de 1 a 2 anos. Pô, sendo bem sincero com você, crime de menor potencial ofensivo não dá nada, cara. O cara vai pagar uma cesta básica. Nesse nem seria o crime que, de fato, essa pessoa deveria ser punida. Uhum. Para mim, tem que ser o posse sexual mediante fraude, ou, se houver menor envolvido, estupro de vulnerável. Se tiver menor de 14 anos envolvido, aí a violência é presumida, presume-se a violência, independente da criança querer ou não aquela situação, a violência é presumida e ele vai ser punido de uma forma muito grave, porque a pena é muito grave, passa a ser crime hediondo, etc. Mas o assédio em si, o tipo penal do assédio em si, se não tiver relação, se for só o mero temor reverencial do sacerdote com aquele seguidor ali, realmente não vai ser possível entender desse crime. Mas o violação sexual mediante fraude, esse sim, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse tipo penal aqui é muito mais grave, de 2 a 6 anos. Então isso aqui daria realmente uma consequência violenta para o Dá para a gente caminhar por aí, né? Esse aqui sim, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Eu acho que aí sim é muito mais efetivo e muito mais viável. Legal. Promotor, para a gente encerrar, muitas pessoas, né? Agora eu não estou falando só da questão religiosa, ainda entende a questão do crime do estupro a partir do ato da penetração, né? E não é bem isso. Se eu podia explicar um pouco, esclarecer o entendimento nosso sobre essa questão do crime de estupro. Sim. O que acontece? Houve uma alteração, eu não me recordo se é de 2015, da lei do Código Penal, que ele alterou a questão, e você está falando da conjunção carnal. Conjunção carnal, o estupro falava só de conjunção carnal, que é só a cópula vagínica. Pênis, vagina. Então, tinha que ter esse fato para ser tipificado como estupro. Com essa alteração, é qualquer ato libidinoso.
qualquer ato libidinoso é a masturbação, é você tocar na vítima sem o consentimento dela, passar a mão na vagina, nos seios, qualquer tipo de introdução anal. Então, aí é muito mais amplo. Então, hoje em dia, o crime de estupro é qualquer ato que, de fato, viole a intimidade da vítima nos seus órgãos genitais. Ou tanto passivo quanto ativo. Legal. Eu digo isso porque, por exemplo, você obrigar a vítima a masturbar o agressor. Ela, em tese, o corpo dela ali, em tese, não foi violado. Para ficar mais claro para quem está assistindo. Mas esse ato de obrigar essa vítima a masturbar o agressor, isso já configura um estupro também. Então, hoje em dia, é muito mais amplo. Então, é possível fazer essa interpretação porque o legislador teve essa intenção de tornar o crime mais amplo, mais abrangente nesse sentido. Legal. E o que você pensa sobre as possibilidades nossas aqui no campo religioso da apresentação de projetos de lei por meio de deputados distritais, federais e tal, para a gente trazer ao âmbito público essa discussão mesmo sobre novas visões, novas perspectivas, sobre uma tipificação penal ali, criminal. É possível, é viável? Muito importante e totalmente viável. Porque é muito sério. Acho que se veio a público a questão do João de Deus, que ele ameaçava as vítimas dele. Pelo que eu escutei do relato das vítimas, não conheço o processo em si, então não vou ser leviano de comentar a conduta típica, vou comentar com base nos relatos que eu vi na televisão. Então, que ele ameaçava, falava assim, olha, eu sou o João de Deus, eu sou uma pessoa acima aí de qualquer suspeita e tal, se você tentar me denunciar, isso não vai dar certo. E as pessoas ficavam apavoradas. Então, é fato que isso existe. Então, uma relação que o líder religioso tem, aquela condição perante a sociedade, isso gera uma destruição da vida daquela vítima ali muito mais gravosa. Então, é sim possível incluir, por exemplo, nesse artigo que eu li para você, que é violação mediante fraude, ou no próprio estupro, dizendo que há a presunção de violência quando isso ocorrer no âmbito religioso, em que há esse temor reverencial aí entre o agressor e a vítima. Legal. Isso é totalmente viável, totalmente Legal. possível. Se é discutido na doutrina, então, se é discutido na doutrina, é possível que isso se torne, com o passar dos anos, com a mudança que há na sociedade, a divulgação das informações e tal, e de fato as instituições quererem resolver o problema e cortar na própria carne. Então, eu acredito que vai haver muita pressão em sentido contrário? Vai, mas isso é possível, cara. Legal. Quero te agradecer, cara, pela sua disposição, pelo seu tempo. Enriqueceu muito aqui o nosso entendimento. Vai auxiliar muito, né, o que nós estamos fazendo aqui. De coração, Deus possa abençoar grandemente sua vida, viu? Obrigado. Ô Anderson, obrigado. Eu que agradeço. Desculpa a correria, desculpa aí o atraso, porque realmente aqui é loucura, cara. É muita coisa. Imagino. Mas eu que agradeço. Estou à disposição, cara. Um dia que quiser marcar outra aí, com outros temas e mais específicos, perguntas mais específicas, eu estou aberto, cara. Pode chamar. Tá bom. Obrigado. Grande abraço. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Gente, olha só. O conteúdo vai ficar salvo aqui no feed do Instagram e também vai subir para o canal no YouTube lá, Anderson Silva _org. Se quer ouvir de novo, espalhar, acessa lá. Ou no meu aplicativo, Anderson Silva Oficial, você vai no ícone mensagens, essa live de hoje vai estar salva. As de ontem à noite já estão lá. Já estão aqui no Instagram, estão no YouTube, estão no aplicativo também, tá bom? Se você quer apoiar financeiramente a expansão dos escritórios a nível nacional para cuidar de mulheres e crianças vítimas de violências sexuais e montar os escritórios para que os advogados dêem o amparo jurídico a essas vítimas, você pode nos apoiar no link que está aí na bio da nossa página no Instagram, benfeitoria.com/Nossas Histórias Curam. Você pode fazer doação entre R$20 e R$10.000 e a gente vai espalhar essa rede do bem, que hoje já passam de mais de 100 voluntários, tá bom? E a gente vai fazer isso acontecer. Hoje a gente não vai ter mais lives nesse tema dos Nossas Histórias Curam, mas a gente volta amanhã com
com 2 lives específicas sobre o assunto para edificação, transformação, encorajamento às vítimas. A gente quer encorajar você a fazer a denúncia, você pode contar conosco. Se você não denunciar, você de alguma maneira está perpetuando a violência que essa pessoa que te agrediu, que te assediou, que te importunou, ela consiga fazer isso contra alguém. Então você precisa, principalmente se você é um cristão, é um ato de amor. Você está protegendo uma futura vítima de ser vítima como você foi. Então é um ato de misericórdia, é um ato de amor a uma possível vítima e um ato de amor ao próprio agressor. Alguém tem que parar ele, porque às vezes esse cara precisa de ajuda. E não é ajuda espiritual passando o pano na cabeça dele. Ele tem que ser confrontado nessa situação que ele fez, que ele cometeu. Tem pessoas, existem seres humanos que só mudam quando perdem tudo. E perder tudo em algumas situações é um ato de amor a essa pessoa. Quantos maridos violentos só mudam quando perdem o casamento? Só mudam quando perdem o respeito da família, dos filhos. Cremos na mudança de todos. O evangelho é esperança para todos. Mas se a pessoa não mudou até hoje, é porque talvez ela foi amada demais e confrontada de menos. E um confronto, entendeu? Uma denúncia, uma condenação, uma exposição da situação. Pare. Porque se não para por amor, não para por consciência, para a força, né? E é o que eu sempre digo a vocês, um projeto como esse não existe contra o agressor, ele existe em favor das vítimas. Gente, olha, pensa como pai, pensa como mãe, não pensa só, olha, não, mas eu vou seguir a minha vida e vou deixar isso quieto. Não, olha só, se a filha, ontem, irmão, um pai ligou para nós de Curitiba, porque descobriu que a sua filha era violentada no prédio, cara, da igreja. Cara, você tem que ver o áudio que esse pai mandou para nós. Assim, ó, sem chão. Pastor também. Quero acabar com tudo, quero acabar com a minha vida, quero acabar com a igreja, entregar tudo, eu não sei o que fazer, eu tô sem rumo, eu tô aqui perto da casa dos agressores, eu quero ir lá e fazer justiça com as próprias mãos e tal. E não é esse o caminho. Mas olha só, gente, se a esposa, ou a filha, ou o filho fosse teu, que tipo de igreja você gostaria de ter? Você que censura o nosso trabalho, que censura o nosso projeto, se o problema fosse seu, qual seria a sua postura? Qual seria a sua fala? Hã? Olha, o pastor Anderson não podia fazer isso, ele está perseguindo os pastores. Não. Eu quero saber se o filho fosse seu. Se a filha fosse sua, a esposa fosse sua, você ia censurar o pastor Anderson? Você ia dizer que o pastor Anderson está sendo radical? Que quer destruir a igreja? É um ato de amor, meus irmãos. É um ato de amor para esses homens. E essas mulheres também, porque não são ações apenas do homem. Tem mulheres fazendo isso também. Então, eu te encorajo, se você é uma vítima de qualquer situação a nível nacional, denuncie. E você pode ter em nós esse apoio jurídico, material, financeiro. Tem mulheres que a gente está tirando de suas cidades para que possam fazer a denúncia, porque temem fazer lá e, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. E a gente dá esse apoio também. Tiramos você da sua cidade. Ajudamos a você a fazer a denúncia. Então você pode fazer a denúncia. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, tem pessoas disponíveis querendo apoiar você. E não apenas na situação da denúncia, mas principalmente na situação de cuidar de si mesmo. O tempo não cura.
É necessário falar, é necessário botar na mesa, é necessário botar para fora, é necessário buscar terapia, é necessário buscar mentoria, é necessário buscar amigos. Gente manda para nós aqui, ó, fotos com os pulsos mutilados, porque não conseguem falar, não conseguem denunciar, não conseguem conviver com o fato de que seu agressor ainda está sendo louvado nos púlpitos da igreja brasileira. Então você tem a oportunidade agora de parar o seu agressor sem mostrar a cara. Nós botamos. Olha, eu boto a minha cara barbuda e tatuada no seu lugar. Mas é possível hoje você fazer o que você não tinha coragem de fazer. Porque agora você pode ter amigos. Você não está mais só. Você tem companheiros aí na jornada. E acima de tudo, para eu encerrar, é um ato de amor ao Evangelho, é um ato de amor a Deus. Quase todas as mulheres que nos procuraram para fazer a denúncia não estão mais na igreja. Ou seja, a ação dos agressores, ao serem pastores, tiraram dessas pessoas a oportunidade delas até creem em Deus, creem na igreja e no Evangelho. Então também é um ato de amor a Deus. A denúncia é para que a igreja seja limpa, é para que a igreja seja santificada. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Que a fama de Deus socialmente não pode ser maculada pelas nossas más ações. E quando nós tomamos uma posição assim, nós santificamos o nome do Senhor e não permitimos que socialmente o nome do Senhor seja difamado. Uda Barbalho, uma irmã que eu estou conhecendo esses dias de Barcelona, ela tem um trabalho extraordinário com mulheres, uma rede de mulheres aqui no Brasil. E ela vai estar, já estou te intimando aqui ao vivo, tá? Você vai estar com a gente aí nos próximos dias, falando, compartilhando a sua experiência e nos ajudando a entender um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui no âmbito da religião. Então, mulheres, tomem coragem, crianças, meninos, homens. Tem homens nos procurando que têm vergonha da denúncia, estão com 25 anos e foram estuprados aos 12, aos 14. E deixa eu falar um negócio para você. O estupro só prescreve depois de 20 anos. E já está no Senado a última instância da votação do projeto de lei para que seja imprescritível. Ou seja, nunca prescreva. Você pode fazer a denúncia depois de 50 anos, se você quiser. Porque é hediondo. É hediondo. É hediondo, assim. Você interviu no destino existencial da vida de alguém. Você acabou com a vida de alguém, cara. E você precisa pagar por aquilo. Não é vingança, é justiça. É a verdade. Tá bom? E nos apoie. Se você pode nos apoiar financeiramente, você vai estar salvando vidas, salvando crianças, salvando mulheres, salvando meninos, tá bom? O link tá aí no bio da nossa página. Clica lá, contribui com a gente. Se você pode, sei lá, no seu estado, alugar uma sala, a gente monta lá o escritório. Faça alguma coisa. Tem gente sangrando, tem gente morrendo e você não pode fechar os seus olhos. Se você não vai descer nessa cova profunda, aqui, ó, pessoas que decidiram descer. Então dê a nós a corda, porque a gente já desceu, a gente está lá. E a gente não vai sair de lá. Nenhuma bala para a gente, porque a nossa vida é eterna. A causa é nobre. Estamos lá. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, pessoas estão silenciadas. E nós precisamos, como povo de Deus, fazer algo. Então vem com a gente, coopera com a gente. Vamos fazer esse negócio acontecer, se espalhar pelo Brasil, tá bom? O Jax Fran aqui perguntando, conta? Não, é uma plataforma de doação online chamado Benfeitoria. benfeitoria.com/Nossas Histórias Curam. Aí você pode, por meio de boleto bancário ou cartão de crédito ou de débito, fazer a sua doação entre R$20 e R$10.000. 20, 30, 40, R$10. Tem todas as opções lá.
e a doação avulsa lá para você fazer esse investimento nesse propósito, tá bom? Deus abençoe. A gente se vê amanhã aqui. Tamo junto. Contem com a gente, tá? E orem por nós. Não esqueçam, todo dia, jejum e oração para que Deus esmague. Senhor, confronta essa mentira, esse espírito maligno que perturba o caráter da igreja brasileira através da distorção do caráter da liderança brasileira. Joga por terra isso, Senhor. Traz a público essa sujeira. Envergonha os homens que não querem se arrepender. Derruba, Senhor, os palcos e ergue os teus altares. Esse tipo de oração violenta não é orar, oh Deus, se tu quiser, não, é oração de leão. Manda Deus destruir, manda Deus expor, manda Deus quebrar. Jeremias 1, aniquilar. Senhor, derruba, aniquila, atropela, passa o trator. Jeremias 1 tá, ó, eu te chamei para derrubar, aniquilar, destruir, para depois semear e edificar. Então Deus primeiro derruba, aniquila, destrói. Essa é a palavra profética. E depois que tiver tudo no chão, aí Deus fala, o que aqui é de verdade, o que é de mentira. Aí a gente vem semeando e a gente vem edificando. Mas não tem massagem numa situação como essa. É necessário confronto, tá bom? Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Jesus correu da briga que vale a pena. E que briga que vale a pena? Briga por aqueles que são silenciados pela religião. Deus abençoe. Tchau.